Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é André, sou nutricionista aqui da equipe Gênesis. Estou aqui hoje para conversar um pouco a respeito de exercício, de nutrição e de influência genética. Como é que é? A nossa genética consegue influenciar no exercício e como é que isso vai impactar na prescrição dietética do nutricionista. Na verdade, essa conversa que eu estou tendo com vocês, ela vai ser muito mais aprofundada, muito mais comprida no sábado, dia 12, que a gente tem o nosso curso Conhecimento Nutrindo Pessoas, entende? Então, isso aqui é uma parte da palestra que eu queria mostrar, conversar um pouco a respeito, para tentar dar alguns insights, mas a conversa mais aprofundada vai ser dada no sábado, certo? Então, eu vou falar da parte de nutrigenética e nutrigenômica, da parte genômica, da nutrição e do exercício. Então, o meu primeiro questionamento que eu quero fazer é o seguinte: será que uma influência genética, um polimorfismo, um SNP, isso pode impactar de alguma forma no rendimento do exercício físico do seu paciente? E como é que a sua postura como nutricionista vai influenciar? Será que uma alteração nutricional, uma conduta nutricional, uma estratégia consegue sobrepor uma mudança genética? Isso a gente vai explorar bastante ao longo da palestra. Então, quando a gente fala de exercício físico, a gente está falando de energia. E quando a gente fala de energia, a gente está pensando mais ou menos nisso aqui, em todas as nossas rotas bioquímicas de síntese e catabolismo de moléculas. Então, a gente está sempre buscando construir ATP para poder gerar nossas atividades fixas. Não tem como passar via por via, até nem faz sentido, mas a gente tem que entender as principais vias energéticas e de onde vem a energia do nosso atleta, para poder ele conseguir completar a prova, ele conseguir bater o recorde, ele conseguir subir no pódio, correto? Então, quando a gente pensa em metabolismo energético, o nutricionista tem que ter bem claramente esse gráfico que está mostrado aqui do lado esquerdo da tela. Ele é o gráfico que mostra a fonte de combustível que o seu paciente, o seu atleta, o seu praticante de atividade física vai estar usando e que tipo de metabolismo ele vai fazer e por que via ele vai. Então a gente sabe que estímulos mais curtos de exercício, que não tem tempo de fazer ventilação e respiração celular, a gente vai estar usando principalmente adenosina trifosfato, ATP, e creatina fosfato. São as vias glicolíticas anaeróbias que vão estar em predominância. Quando o exercício se estende por mais tempo, a gente vai tentar mudar a forma de o combustível que esse indivíduo vai estar usando. E a gente vai começar a usar um substrato mais lipídico para poder gerar fosforilação oxidativa, respiração celular e daí sim gerar o mesmo ATP que eu falei lá no começo, correto? Nosso corpo é um pouco ingrato, porque o que a gente consegue gerar em grande quantidade não é muito rápido, e o que a gente gera muito rápido não tem grande quantidade. O que eu estou falando é o seguinte: a gente consegue fazer uma conversão muito rápida de creatina fosfato para ATP, então cerca de 73 para 74 milimol por segundo, ao passo que conversão de tecido adiposo para ATP era um ritmo de 6,3 milimol por segundo. Então é quase 10 vezes menos, é mais que 10 vezes menos em termos de concentração, certo? Só que acontece o seguinte: o substrato de creatina fosfato que a gente consegue de fato fazer o turnover nessa velocidade é muito pequeno. Então a gente tem uma concentração muito pequena que a gente consegue gerar ATP muito rapidamente. Ao passo que em termos de lipídio a gente tem uma concentração muito grande, um potencial energético muito grande, mas a gente não consegue fazer isso com muita velocidade. Por isso que esse gráfico aqui ele mostra bem como é que isso funciona. Estímulos mais curtos, a gente consegue fazer rapidamente muita creatina fosfato virar ATP e isso sustenta o exercício, mas não tem uma quantidade grande. Por isso que a gente consegue durar pouco tempo, por exemplo, numa série anaeróbica de musculação. Ao passo que o maratonista consegue segurar o estímulo por muitas horas com um metabolismo com um estímulo mais gradual, não tão agudo quanto de uma musculação, por exemplo. E aí a gente começa a se perguntar, quando a gente fala em energia, a gente está falando principalmente em dois sensores energéticos que a gente tem dentro da célula, o mTOR e a MPK. Então os dois eles são como se fosse um interruptor para poder a célula perceber o sinal externo e conseguir traduzir isso num sinal e decidir o que ela vai fazer, se ela vai crescer, se ela vai proliferar, se ela vai querer gastar energia, que tipo de maquinaria celular que ela vai usar a partir do estímulo que está acontecendo no ambiente. Então quando a gente pensa num treino com peso, numa situação de estado alimentado, a gente está estimulando mais o mTOR. Então a gente fala muito de whey protein, por quê? Porque ele tem leucina consegue estimular o mTOR. O que o mTOR faz? Ele vai ativar proteínas como a 4-BP1,
a P70S6K ribosomal, e isso vai dar o estímulo para a síntese proteica. Síntese proteica igual hipertrofia se o estímulo for crônico, correto? Já para o lado da MPK não, a gente está estimulando principalmente PGC1-alfa. PGC1-alfa é um fator de transcrição muito interessante de ser estudado. E quando a gente fala de PGC1-alfa, a gente está falando principalmente de biogênese mitocondrial. Quando eu falo biogênese, eu estou falando em aumentar o número e aumentar a produtividade dessa mitocôndria. Em termos de exercício anaeróbio, isso é excelente, concorda? E aí a gente começa a falar da influência genética de fato. Será que um polimorfismo consegue influenciar na produção de PGC1-alfa e isso vai impactar lá na frente? Com certeza, esse artigo aqui ele mostra que quem tem um genótipo específico de PGC1-alfa, ou seja, quem consegue produzir mais PGC1-alfa, consegue aumentar a expressão desse fator de transcrição, vai ter um VO2 máximo mais alto. Isso vai impactar diretamente no exercício. Indivíduos treinados têm um VO2 máximo mais alto do que indivíduos não treinados. Atletas têm mais alto ainda. Então, quando a gente consegue aumentar o VO2 máximo, quer dizer que o atleta consegue ter uma performance melhor no exercício. Então, só por esse indivíduo ter nascido com esse polimorfismo, ele vai ter provavelmente um rendimento, vai ter a capacidade de ter um rendimento melhor ao longo do treino, certo? E a gente começa a levar para a prática. Será que os corredores quenianos eles têm algum polimorfismo específico? Por que esse grupo de pessoas, esse grupo de indivíduos que repartem umas características fenotípicas semelhantes, eles conseguem ir tão bem em um esporte específico? Deve ser mais ou menos por causa disso. Então eles foram selecionados ao longo do tempo a terem uma expressão maior de PGC1-alfa. Mais PGC1-alfa, mais biogênese mitocondrial. Além de outras coisas mais. PGC1-alfa é fator de transcrição, então ele vai até o núcleo e ele dá o comando para a maquinaria celular de transcrição e tradução aumentar a expressão de proteínas específicas. Por exemplo, PPAR-alfa. Então, PPAR-alfa ele vai dar o estímulo para a gente começar a aumentar o ciclo do ácido tricarboxílico, o ciclo de Krebs. Então, esse indivíduo vai conseguir gerar mais energia durante o exercício. Por isso que eles são tão bons nesse tipo de esporte como a maratona. E esse outro artigo aqui ele mostra até de forma visual como é que isso influencia. Então, eles pegaram dois animais, no animal eles induziram uma redução no PGC1-alfa e no outro animal aumentaram o PGC1-alfa. O que acontece, claramente na imagem a gente consegue perceber que o animal que expressou mais PGC1-alfa ele tem um tipo de fibra mais avermelhado, tipo 1, tipo mais oxidativo. Ou seja, o animal que expressa mais PGC1-alfa ele consegue correr mais, ele seria um melhor corredor do que o outro. Ao passo que o animal que tem menos PGC1-alfa ele provavelmente seria mais adequado para um estímulo mais anaeróbio, mais glicolítico anaeróbio, como por exemplo uma musculação. Então é importante que a gente entenda onde o nosso atleta se encaixa, o que o nosso atleta está estimulando, porque com um treinamento a gente consegue induzir o aumento de um tipo ou de outro de fibra. E isso acontece em humanos também. Mostrei evidência no animal e aqui de fato eu estou mostrando. Os indivíduos que têm o SNP, ou seja, uma alteração de um único nucleotídeo no nosso DNA, quando eles têm essa uma única troca, eles têm uma capacidade de alterar a expressão de PGC1-alfa. E nesse caso desse polimorfismo específico, está piorando a capacidade cardiorrespiratória. Então, o polimorfismo ele tanto pode ser para uma coisa positiva quanto para uma coisa negativa. Além da capacidade cardiorrespiratória, eles têm um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2. Isso é importante não só no contexto de exercício, mas de saúde também. E tudo isso e mais um pouco vai ser conversado dia 12, que vai ser sábado aqui em Brasília. Aqui estão algumas redes sociais, todo mundo já sabe onde encontrar a gente. Quem quiser fazer inscrição, www.cursosgenes.com.br. A gente vai ter um endocrinologista falando de fitoterápicos que a gente pode utilizar no pós-ciclo de esteroide anabolizante, quando o seu paciente chegar com esse tipo de demanda. A gente vai falar de dose e resposta do exercício. A gente vai conversar sobre efeito dos antioxidantes perto do treinamento. Será que isso é positivo? Será que isso é negativo? Será que atrapalha as adaptações? Tudo isso e muito mais a gente vai estar conversando dia 12. Acompanhe a gente nas redes sociais, Genes Nutricão, pode me procurar também, André Ebel, e que a gente puder ajudar, a gente está aqui, tá bom, gente? Agradeço por vocês terem assistido o vídeo, até a próxima, muito obrigado e até mais.